Olá! Começando mais um Conexão Mente-Corpo, trazendo toda semana reflexões para acender a consciência, para termos uma vida mais plena. E hoje vamos falar de um tema muito interessante, que é fraternura. Faz urgente que a gente tenha que mudar a maneira de perceber o mundo. Fraternura é a junção da fraternidade com a ternura. Eu ouvi esse termo de uma palestra que eu assisti, uma aula magna, do Cornel West, que é um filósofo norte-americano e defensor dos direitos humanos, é um ativista político. E ele trouxe esse tema, eu falei, nossa, e foi tão bonito, mexeu comigo. Não foi ele que criou, mas é a junção da fraternidade com a ternura. É urgente que a gente tenha que rever o modo operandi que a nossa comunidade, a nossa sociedade caminha. Por muitos anos, ninguém pode duvidar disso, né? E nós todos somos testemunhas, que a sociedade patriarcal trouxe uma pedagogia voltada para a crueldade, né? Para as falas: homem não chora, engole o choro. Moça bonita não chora, para de mimimi, chega de frescura. E a gente tem que rever esses conceitos, esses valores, que por muitos anos o patriarcado nos deixou como herança. E isso é difícil, é um processo, mas estamos mudando. Felizmente, a mulher teve outras posturas, muitas conquistas, se emancipou, se tornou independente. Hoje existem leis, né, contra a violência doméstica, contra os relacionamentos tóxicos. As mulheres hoje ainda são submetidas a esses relacionamentos, mas nós mudamos muito, né? Teve essa emancipação positiva. Mas esse termo fraternura, ele vem lá a fraternidade é um dos pilares da Revolução Francesa, né? Igualdade, liberdade, fraternidade. Por que eles colocaram fraternidade na Revolução Francesa, em meados do século XVIII, quando a monarquia absolutista dominava o poder e havia uma crise terrível política, social e econômica? Eram muito privilégios da monarquia e o povo faminto. E aí as ideias iluministas vieram e fizeram eco naquela época. Talvez precisássemos hoje de uma revolução também aqui. Mas não uma revolução armada, né? Que a gente vai também entrar nas ideias patriarcais da força. Não é essa revolução que a gente precisa fazer. Precisamos fazer uma revolução interna para chegar a voz lá, para quem legisla, para quem governa, né? A fraternura vem uma possibilidade de mudança de paradigma em relação a tudo, às nossas relações, ao modo operandi egoísta que estamos vivendo. Não é comigo. A discriminação
da homossexualidade, o preconceito entre as cores, né? Isso é muito difícil e nós vivemos tempos terríveis aqui no Brasil. Precisamos superar. Ninguém é melhor que ninguém. E a ternura é quando você é envolto de afeto. Eu afeto o outro, eu defendo a nossa raça humana. E a fraternidade é sermos irmãos, né? Fraterno. Essa é a lógica desse tema. Por muito tempo a mulher foi muito submissa, né? Nós temos aí, dia 8 de março, uma homenagem ao Dia das Mulheres, homenagem porque mais de 100 mulheres foram queimadas, incineradas numa fábrica. Foi feita uma revolução muito a ferro e fogo, as conquistas, né? Isso é muito difícil. Por muito tempo, os homens, o menino que era um pouco mais sensível, era chamado de, com termos depreciativos, apanhavam. A educação era assim, era rígida, né? E hoje ainda existe, né, países que têm essa viés do machismo. Fora os ditados, né, que nós fomos torturados por muito tempo do nosso inconsciente coletivo, falando: prende suas cabras que meu bode está solto, né? É uma mentalidade que induzia o estupro, o sexo à força, como se a masculinidade vil fosse o tamanho do órgão ou quantas eles pudessem pegar. Esses termos chulos, felizmente a nossa sociedade se emancipou, mas precisa muito ainda, porque temos as mortes passionais. Você acredita que a questão foi há 15 anos, né? Foi em 2005, nós estamos em 2023, né? Então, foi em 2005, não é há 15 anos, né? Em 2005 que foi tirado o adultério como crime, porque era criminalizado, a pessoa ia presa. Olha que louco. Né? Na lei, né, do Código Penal. É uma lei que em 2005 foi tirado. Então, assim, as pessoas não eram livres. E quando, desde a época da Revolução Francesa, que tirou a monarquia do poder, né? Na Revolução Francesa foi isso, né? A queda da Bastilha que acabou tirando a monarquia absolutista do poder, e um dos eixos era a fraternidade, para que as pessoas pudessem ter uma igualdade, né? Olha, igualdade, liberdade e fraternidade. Esse era o mote da Revolução Francesa na época do Iluminismo. Né? Só que quando as pessoas se ascenderam ao poder, nada disso aconteceu. Quem estava no poder também reinava. Então há muitos críticos em relação a essa ideologia. Então as pessoas que estão no poder legislam por causa própria. E nós vimos famintos aí na rua, quantas pessoas em situação de rua. Então essa fraternura é esse novo olhar, né? De sensibilidade mesmo, uma revolução que nós fazemos em nós primeiro, buscando novos sentidos para a vida, para o olhar para o outro, né? Hei de endurecer, mas perder a ternura jamais, pelas vicissitudes da vida. Estamos no mesmo barco, não na mesma maré, nem todos atravessam o mar da vida com igualdade. Uns vão a motor, outros vão a caiaque, outros vão em cima de um pau oco para atravessar o rio da vida, o mar da vida.
essas diferenças gritantes. Nós somos os únicos animais da mesma espécie que matamos uns aos outros. E agora, recentemente, nós estamos à beira de uma terceira guerra mundial. Isso é grave em pleno século XXI. É grave. Então, como fez eco a palestra do Cornel West, eu espero que faça eco essas palavras para que todos formemos uma egrégora. Ai, Marisa, você tem uma utopia, né? Uma utopia. Não! Os donos do poder podem matar uma rosa, 2 rosas, 3 rosas, mas não pode impedir a primavera florir. Percebe? Então, se nós tivéssemos a mesma egrégora, é possível a mudança, né? Mas não com armamento. Nós vivemos períodos difíceis da pandemia, que a ternura, né, que o afeto, a demonstração de afeto era praticamente difícil, né? Um abraço era motivo de perigo. E hoje mesmo nós não temos espaços públicos e nem internos, nem com amigos, nem com família, para demonstração de afeto. A nossa cultura precisa enraizar melhor essa questão da fraternidade, né, da fraternura, né? E é um tema que eu sou super fã. Nós precisamos, né, essa questão da agressividade, da violência, né, e tratar as pessoas pela questão da ordem, da força. Muitas vezes alguns dirão que ela é necessária, mas nós precisamos evoluir, parar de pensar com o cérebro reptiliano primário. Nós precisamos evoluir para um cérebro ascendente, que é diretamente ligado ao coração, para sermos mais irmãos fraternos. Isso não é uma apologia, sabe, ao mundo poliano, não. É uma semeadura para a colheita lá na frente, porque nós estamos prestes, né, a difundir a humanidade, né, inserida nas máquinas. Nós estamos falando aqui recentemente, já falamos aqui da inteligência artificial. Então, se a gente perder a nossa humanidade, a nossa evolução, né? Hoje reconhecemos que a ternura não é só uma característica feminina, de maneira alguma, né? E muitas vezes a mulher, envolta nessa cultura do patriarcado, educou o filho com essa braveza. Então o masculino e o feminino está em nós, percebe? Então a gente tem que ter o equilíbrio dessas forças internas, até para educar as nossas descendências, as nossas relações pessoais e interpessoais, para ter o equilíbrio homeostático da nossa natureza, né? Que nem o tal diz, o yin yang, né? A sombra em mim, eu faço as pazes para que tudo se acerte. É nesse sentido que a gente vai trazendo a lucidez para esse diálogo, para esse bate-papo. Precisamos fazer uma revolução aqui no nosso país. Uma revolução, sabe, de comportamento individual. Parar olha, a gente teve na época da eleição, era uma questão de sectarismo, de divisão, que assustou, né? Nós nos fragmentamos um pouco, precisamos recuperar isso aí. É necessário falar sobre isso. É necessário pontuar isso.
porque a guerra não leva a lugar nenhum, né? Tá ali o Putin disputando, já colocando minas, ninguém se atreve, né? A China fazendo parceria com eles, o que a União Europeia tudo de olho, já sofrendo as consequências. Percebe que a guerra só quem detém o poder que é benéfico. Nem sei se é benéfico para quem detém o poder para vender armas, para pegar um pedaço de terra. Percebe? Então nós estamos equivocados. Estamos equivocados. É hora, urge nós mantermos agora um novo, né? Um novo pacto social. Né? E assim, e não tem esse discurso religioso, não é um discurso religioso, porque eu vou falar que fraterno foi o Francisco de Assis, que todos sabem, fazer de mim um instrumento da paz. Mas eu não estou nem tocando nesse mérito, porque a religião, essa que é a realidade, né? A religião não é a que você vai, é a que você é. É a que você é no teu dia a dia, é a conexão que você tem com as pessoas, né? É nesse sentido que a gente tem que dar luz a essa clareza para nossa alma evoluir. Somos passageiros aqui, né? E eu sempre vou bravar esse tema, porque é um tema importante. Então, assim como calou em mim, né? A igreja que vai impactar você não é a que você vai. Você não precisa ir em lugar nenhum. A igreja é você nas suas ações, né? No seu modo operante, no seu exemplo para as pessoas que você se relaciona, né? Não nos holofotes da vida, no cunho baixo, né? Nos refolhos da tua alma, né? A religião, a gente fala aí da espiritualidade, é o que você está sendo, não o que você frequenta. Tá que nem o óbolo da viúva, né? Que a pessoa vai lá, aquele que é o mercenário vai lá, coloca, faz até barulho nas moedas. A viúva pega a única coisa que ela tinha e coloca lá. Quem mais agradou aos olhos de Deus? Aquele que pouco tinha e deu de tudo? Ou aquele que esnobou a riqueza? Depende do coração, depende do ato. Então, olhar para o ser humano, né? A gente perdeu a capacidade de olhar para o ser humano e ver a sua vulnerabilidade. Todos somos vulneráveis. Agora aí, a semana que vem é Dia dos Pais. Sabe, o quanto que os homens também estão perdendo os espaços, até por conta dessa cultura do patriarcado, como se eles não fossem sensíveis, como se não tivesse pesado o fardo. Né? Por muito tempo, né, em outras gerações, até a outra geração, o pai não participava da criação do filho. Hoje, felizmente, mudou, né? Os pais estão agora com a guarda compartilhada, dividindo os afazeres. Temos as relações homoafetivas que têm filhos e que é uma outra diversidade. A gente tem que respeitar essa diversidade humana, essa realidade que se configura, e sermos mais fraternos uns com os outros, fraternura. Então essa é a convocação, para que a gente não perca a nossa humanidade, né? Então tem pessoas ainda que assentam no preconceito, na discriminação, de achar que é melhor que o outro, ou porque se tem mais, ou porque é de outra classe social, ou porque é de uma outra cor de pele. Então a gente precisa ultrapassar isso é muito pequeno. Precisamos nos unir. Tem coisas mais importantes para fazer. Primeiro tem que fazer a lição de casa, unir em casa, unir com os mais próximos, né? Mexendo por dentro
né, o nosso jogo psíquico. Há pouco tempo nós tínhamos justiceiros ali, ainda hoje temos. Chega a ser absurdo. Essa cultura, sabe, grosseira, de truculenta, de achar que é frescura a dor do outro. Precisamos nos colocar mais no lugar do outro, saber ouvir. E felizmente os homens estão abertos para isso, muitos. Mas ainda a gente encontra, né, o truculento ainda. Mas as próximas gerações estão vindo mais aflorada e de alguma maneira nós somos convocados a construir essa nova egrégora, mas não sabe, com valores distorcidos como nós temos hoje, né? Hoje nós temos pais, sabe, pais e professores que são obedientes e os filhos são autoritários. Calma lá. A educação também exige, sabe o quê? Disciplina. Não a Alavonté. A gente sabe as marcas que o Alavonté deixa na cabeça, no psiquismo infantil. É a sensação de abandono, a sensação de que eu não sou olhada, é a sensação daquela ternura envolta de afeto que me falta. E aí eu vou ultrapassando as barreiras do outro sem respeito. Vai suscitando em mim, sabe, a margem que eu excedo do outro. Ou na violência, ou no grito, ou na vantagem, ou no vitimismo. Ou naqueles defeitos de caráter que a gente já falou aqui em outras lives. Então nós somos responsáveis por aquilo que nos cativa, mas também por aquilo que nós temos a responsabilidade de educar. É difícil falar, né? Mas que bom poder falar. Que bom ter esse novo olhar. É esse convite, né? Se fizer eco para essa nova ordem social, sabe? O significado da fraternidade é a harmonia, é a união entre aqueles mais próximos, e todos nós somos próximos uns aos outros. Você é meu espelho e eu sou teu espelho. Então a gente falando sobre isso, e é simples assim, sabe? É simples assim. Uma sociedade, né? Eu vi essa fala, eu achei tão bonita. Uma sociedade cresce quando as pessoas que plantam árvores, né, não desfrutarão das suas sombras. O que significa isso? Eu faço para o outro que vai colher, e tá tudo bem, porque eu sou do bem. Essa sintonia com o bem, sabe? Fazer para o outro sem trocar trombone, sabe? Sem fazer alarde. Simplesmente porque faz eco na minha natureza, deixar fluir essa natureza, a nossa essência primária, da centelha divina que há em nós. E aí a nossa passagem não terá sido em vão, percebe? Porque isso, né? Isso incomoda muito. Não é possível que as pessoas não olhem na rua e achem normal crianças estarem na rua, no trabalho infantil, gestantes assim dormindo na rua, sendo que é absurdo os lucros do sistema financeiro, do capital. A gente não entra nesse mérito, mas precisamos falar sobre isso. Então há uma ordem inversa aqui, que as
as coisas são mais importantes do que as pessoas. Nada é mais importante que um ser humano, né? Que está ali, o sopro da vida ali fluindo. Precisamos mudar o nosso adágio. É um por todos, todos por um. Para de cada um por si, Deus para todos. Cada um por si, Deus para todos fica muito ao relento, ao desalento, ao imaginário. E a fraternidade tem que começar no poder. Aí seria o excelente, né? A excelência do Brasil. Ah, Marisa, mas isso é muito tópico, né? Utópico. Nós precisamos falar sobre isso. Precisamos trazer isso nas escolas. A solidariedade, as rodas de conversa, os espaços para essa troca, para o que te aflige, né? E a gente lembra do grande mestre, né? Mestre dos mestres que deixou a lei do amor há mais de 2000 anos aqui. E deu uma nova ordem, que amemos uns aos outros. Aliás, ele falou para amar os nossos inimigos, a gente não consegue nem amar o que está próximo. Então a gente tem muito ainda a conquistar. E muito me admira pessoas que se alegam também, partidários a essa ideologia cristã, ser favorável à truculência, ao ódio, ao discurso de ódio. É muito triste. É uma sociedade praticamente que precisa ser reconstruída de valores. Porque o bem que há em mim também há em você. Há em todos, até naquele truculento. Só que não aflorou a semeadura. Ainda não aflorou. A sementinha está na terra árida do seu coração. Tem que minar um pouco. Às vezes tem que até adoecer para fazer brotar, para fazer germinar o amor. E às vezes demora outras vidas, né? Dependendo da tua concepção filosófica. Mas a gente não pode perder a esperança. A gente não pode perder esse fio condutor de que as coisas podem ser mais leves, de que homem pode sim chorar, de que homem pode sim ser sensível, e a mulher pode sim, né, atrelada, porque o masculino e o feminino está em todos nós, né? Nós superamos muitas coisas, falta superar esse desejo de vingança, essa agressividade. A gente já falou a importância das emoções, né? Por exemplo, a raiva. Muitas vezes a raiva ela é vista. Você tem a raiva, você tem que administrar essa raiva, né? Porque muitas vezes ela é um fator para você ir para frente, né? Mas por que essa raiva quer se mostrar? Então, quando a gente tem essa nova proposta da fraternura, é você trazer à baila esses sonhos mesmo do iluminismo, mas sonhos reais, né? De reconstruir uma sociedade mais livre, mais igual, com igualdade e com fraternidade, né? Foi o que caiu a monarquia absolutista da França no século XVIII. Mas hoje a gente está trazendo um novo conceito. Precisamos fazer isso para o Brasil, porque é muito difícil. E nós somos agora reféns de uma sociedade violenta por conta disso. Então, olhar para o social, sim, olhar para as diferenças no sentido da diversidade humana, do respeito à singularidade humana. Chega dessa truculência, chega do assédio,
da ganância, do egoísmo, do mando. Precisamos rever tudo isso. É aquilo que eu falei. Precisamos sair do cérebro reptiliano e acender o cérebro, né? Suprema corte poderosa, que nos faz a conexão com o astral, que faz a conexão com o outro, diretamente ligado no coração, o neocórtex, que você vai trazer a sensibilidade. Porque cérebro reptiliano a gente precisa já superamos isso, né? Já superamos. A raça humana já evoluiu. Hoje nós temos a consciência e aí precisamos dela para ascender, né? Para não perdermos a nossa humanidade. Essa é a proposta do Conexão Mente e Corpo. Era isso que eu queria trazer para vocês, meus queridos. Gratidão. Na próxima semana, vocês não podem perder, que eu vou fazer uma live com uma amiga muito querida e a gente vai falar sobre o útero sagrado. Ela tem um programa Útero Sagrado. A gente vai trazer nessa questão também da feminilidade. Acho que é legal, né? A gente entrar também nas lives para dividir esse espaço, para ampliar a nossa consciência. Tá bom? Estou aqui no Instagram e estou também lá no YouTube, né? Eu sempre deixo gravada essa live para que ali fique um pouco mais guardadinho, né? Tá ali na sequência. Um beijo, até o próximo programa.